Glória a Deus, aleluia. Obrigada, papai, obrigada porque quando eu te adoro em forma de louvor, em forma de música, eu não sei o que acontece, mas eu me sinto, como eu vou explicar? Não consigo explicar. Esse é o problema, não consigo explicar. É sobrenatural. E o sobrenatural não se explica muito, né? A gente vive, e é por isso que a gente precisa estar conectado com Deus, né? Porque sobrenaturalmente Ele nos cura, sobrenaturalmente Ele nos transforma. Que maravilha poder estar na presença desse Deus Todo-Poderoso. Eu tenho certeza que o momento de adoração aí na sua casa foi poderoso. E eu convido você a adorá-lo em outros momentos também aí com a sua família. Segunda-feira é o dia da família, né? Você escolher músicas que as crianças curtem, música que todo mundo curte, porque às vezes a canção que a gente celebra junto na igreja, a gente tem outra canção no coração. Então aproveita para que essa canção que está aí no seu coração, você entregue para ele durante a semana, tá bom? Esse é o nosso convite. Eu quero aqui agradecer em nome da minha família também a todos os irmãos que nesse momento que a gente viveu de luto, com a perda do meu tio, estiveram muito presentes em oração. A gente comeu chocolate, a gente comeu sopa, a gente ganhou flores, a gente ganhou bolo de fubá, bolo de chocolate, sopa Y, sopa Z. Foi muito bom, gratidão, muito grata mesmo pelo cuidado de vocês com a minha mamãe, com a nossa família. Esse tempo em que nós vivemos foi um tempo bem doloroso, bem difícil, mas foi maravilhoso ver o cuidado de Deus para com a nossa vida. Nós, em uma semana, a gente foi recebendo notícias e informações, uma atrás da outra, que nos deixaram fora do eixo. E foi muito engraçado, deixa eu compartilhar com vocês, que num dia meu tio internou, no outro dia minha mãe também internou. E o que aconteceu? Enquanto eu estava comendo um lanche dentro do carro, uma pessoa tentou se matar na minha frente. Eu estava conversando com a minha prima ao telefone e uma pessoa tentou tirar a vida. E sem eu saber ainda que minha mãe ia ser internada, eu comecei com os meus questionamentos, né? Falei, Deus, por que está tudo acontecendo ao mesmo tempo? E por que eu presenciei isso agora? Irmãos, na hora que eu vi o cara se jogar na frente do ônibus, eu me tremi toda, meu coração disparou. Minhas pernas, só de lembrar, eu fiquei sem chão e saí do carro. Antes de sair do carro, o cara levantou e veio vindo na minha direção. Eu falei, meu Deus do céu, o que está pegando? Saio do carro, a máscara cai, e aí eu vou para o outro lado, começo a orar. E comecei a me questionar, a me perguntar, Senhor, ontem foi meu tio, hoje é minha mãe, hoje é esse homem. E o que o Senhor está querendo falar conosco? O que o Senhor está querendo falar comigo? E quando eu subo para ver a minha mãe, muito engraçado que está uma música de fundo, as enfermeiras, e tocando hino. Aí eu peguei e falei, ué, gente, então você não trouxe a gente aqui para pregar, né? Para falar da tua palavra. Está todo mundo ouvindo canção, todo mundo ouvindo música. E eu fui me tranquilizando e aí o Espírito Santo de Deus dizendo para mim, querida, embora você esteja em missão, você já parou para pensar que a missão também é em você? Né? Que eu trabalho também a seu favor, que eu trabalho também em você nas diversas situações. E aí eu comecei um processo de luto, né? Mesmo ainda não tendo notícias que meu tio, como ele estava, enfim. Deus começou a trabalhar ali na minha vida. E por causa disso, eu quero compartilhar com você hoje uma ministração muito importante, que eu sei que nesse tempo de quarentena, nesse tempo em que nós ficamos isolados uns dos outros, tantas coisas passaram pela nossa cabeça, sim ou não? Alguns de nós ficaram deprimidos, alguns de nós entraram na fossa, alguns de nós começaram a fazer questionamentos e a viver coisas que nem era para viver, que
teoricamente, na nossa cabeça, a gente já tinha passado aquela fase, a gente já tinha passado a fase do questionamento da nossa própria identidade, do questionamento por que eu estou nessa terra, por que eu estou nesse mundo, por que aconteceram tantas coisas, ou por que a minha família não é do jeito que eu imagino, por que a minha família não está da maneira que eu imagino, ou por que as coisas que eu sonho não estão da maneira que eu gostaria. Por que para mim é mais difícil? Eu dizia para a Bianca, quando ela era pequena, que para todo mundo muita coisa foi difícil. Mas para mim e para ela, quando ela pedia para ensinar matemática, ficou a matemática, porque eu detesto matemática. Embora a matemática esteja o tempo todo na nossa vida, eu tive sempre dificuldade com a matemática, então, às vezes nós fazemos esse questionamento. Por que comigo? Por que Deus deixou eu sofrer com essa tentação? Né? Nós vemos Paulo dizendo que ele tinha um espinho na carne, que os teólogos e muitas pessoas sempre ficam levando para lá e para cá, tentando adivinhar o que era esse espinho na carne, né? Qual é o seu espinho na carne? Qual é a coisa que você, de repente, vai ter que lutar até Jesus voltar? Eu acredito que a gente luta com algumas coisas até Jesus voltar porque a gente não entrega. Porque a gente não diz assim, Senhor, tá aí, é isso, é com isso que eu tenho que lutar, é com isso que eu vou lutar a minha vida toda até voltar. Eu estava ouvindo hoje um testemunho de um irmão que ele diz que ele luta com o seu órgão, né, genital há muito tempo e que agora que ele resolveu entregar, ele está na igreja há muito tempo e ele... Durante 2 anos do casamento dele, ele viveu com outras mulheres, mesmo sendo casados, e ele tem essa constante luta, né, de permanecer fiel, de estar fiel à sua esposa, ao seu casamento, à aliança que ele fez com Deus. E desde que ele fez uma aliança verdadeira com Deus, ele tem vencido, um dia de cada vez. Mas não significa que ele não tenha essas lutas. Então eu não sei qual é a sua luta. Né? Cada um de nós temos uma luta. A grande questão é o que eu faço com essa luta? O que eu entrego para ele? Eu sofro com a luta de que eu perdoei alguém, mas todas as vezes que esse alguém sai, eu me sinto insegura. Esse alguém sai, eu me sinto inseguro porque eu acho que já vai me trair, porque eu acho que está mentindo para mim, que está me enganando. Cada um tem um tipo de luta. Agora, nós vemos alguém com muita clareza. Nós vemos o Filho de Deus vir para esse mundo, para essa terra. Nós vemos Jesus chegando aqui muito consciente da sua missão. Quando Jesus, lá no início de seu ministério, ele conversa com Maria, ele diz para Maria, lá em João 2:4, ele deixa claro, não é chegada ainda a minha hora. Olha a perspectiva de Jesus. Ele tinha a perspectiva da sua morte. Ele sabia o que ia rolar, ele sabia o que ia acontecer. Agora, eu e você, às vezes dá a impressão que a gente não sabe o que vai acontecer. Sim ou não? Mas nós deveríamos. A palavra de Deus diz o seguinte, a palavra de Deus diz que ele vai vir buscar a sua igreja pura, imaculada, santa, adornada. Então, se esse Jesus diz que vai vir buscar a sua noiva, eu que sou noiva, estou em fase de preparo. Eu estou preparada, né? Eu estou preparada no que diz respeito à fé, mas eu estou me preparando ao que não diz respeito àquilo que Deus planejou para mim. Então, eu sei onde eu vou chegar, eu sei para onde eu estou indo. Então, esses questionamentos que vêm, essas questões que vêm para nos, como eu vou dizer isso, para nos desafiar, para de repente fazer com que a gente questione a nossa fé, questione esse Deus, são exatamente para nos fazer crescer, para nos fazer amadurecer. E como nós vamos amadurecer na hora que o bicho está pegando? Arlete, como eu vou amadurecer na hora que eu estou com vontade de enforcar alguém? Arlete, como eu vou amadurecer na hora que eu estou gritando, irritada, porque eu não estou dando conta das crianças nesse momento de isolamento? Como que eu vou fazer? E aí nós vamos olhar para um símbolo importante da Bíblia, que é a cruz de Cristo.
E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Gálatas 6. Por que eu falo para você abrir a sua Bíblia? Porque você vai lá e anota bem bonitinho para depois você meditar, praticar o mapa, né? Meditar na palavra de Deus. Gálatas 6:14 diz: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. O apóstolo Paulo é outro que tem clareza, tanta clareza que ele vai para as cabeças, ele vai viver o seu ministério independente do preço que tem que pagar. Isso, quando a gente fala do apóstolo, quando a gente fala dos outros discípulos, às vezes parece que está tão distante, mas é importante você lembrar que eles eram homens como nós. Tinham todos os desafios que a gente tem, né? E por isso eu convido você nessa noite a olhar para a cruz. Como que a gente vai olhar para a cruz? Como que a cruz vai ser a nossa referência? Vou dizer para vocês que diversas religiões e ideologias usavam e usam vários símbolos, né? O islamismo, por exemplo, usa a meia-lua. O cristianismo também adotou um símbolo que é a cruz. A gente vê o judaísmo moderno com a estrela de Davi. A gente vê o marxismo usando o martelo e a foice. A grande questão é que, quando nós olhamos para esses símbolos, a gente, como eu vou dizer isso? A gente espiritualiza o símbolo, né? Por exemplo, os antigos cristãos, eles usavam o sinal da cruz para se identificar, para dizer que eram cristãos. Hoje, poucas religiões cristãs usam esse símbolo do sinal da cruz. Tem gente que acha que é até pecado fazer o sinal da cruz, né? E na realidade era uma forma, nos primeiros anos da história da igreja, usar esse símbolo, né? E por que a gente foi parando de usar e deixando de lado esse símbolo? Porque a cruz também era extremamente repugnante por ser um instrumento utilizado pelos romanos para executar e escravizar pessoas, tanto os escravos e os estrangeiros. Já os judeus julgavam estar sob a maldição de Deus quem fosse pendurado no madeiro. Deuteronômio capítulo 21, verso 23, você pode conferir lá. Paulo observou como que o incrédulo de seu tempo abominava a mensagem da cruz. 1 Coríntios, capítulo 1 e 18. Entretanto, mesmo com os riscos e as afrontas que os cristãos sofriam pelo símbolo da cruz, essa foi adotada por ser uma das mensagens por ele anunciada. Quando a gente vai olhar, durante um grande período, os cristãos fazendo o sinal da cruz, identificando-se com a cruz, né? Nós vamos olhar para a perspectiva de Jesus. Ele sabia do seu momento, eu já dizia isso para vocês, já disse, ele sabia que o seu momento, o seu momento final aqui na terra ia ser na cruz. E Lucas descreveu a clareza que Jesus tinha a respeito do que as Escrituras expunham a seu respeito. Ele conhecia a palavra, ele sabia o que ia acontecer. Então, olha só, para mim e para você, se eu conhecer a palavra, se eu me relacionar com Deus através da sua palavra, eu vou saber o que vai acontecer. É tão precioso. Às vezes nós falamos de pessoas, né? Nós que intercedemos por pessoas, quando nós vamos falar com essas pessoas, já está claro o que a gente tem que dizer. Por quê? Porque nós falamos com Deus, aquele que é o Criador, aquele que faz todas as coisas. Então, quando eu oro, quando eu falo com Deus, e falar com Deus é através de uma perspectiva muito clara de quem Ele é. É o nosso manual, é o nosso mapa. Ele conhece a sua criatura, Ele conhece os seus filhos. Nós vamos ver diversas vezes durante o seu ministério, Jesus faz menção ao seu sofrimento. E às vezes nós não queremos sofrer, mas não tem jeito. Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos sofrer por algo. Não dá para ter uma vida extremamente feliz e livre de sofrimentos.
Ele disse para nós que nós teríamos sofrimentos. E às vezes o sofrimento vai ser uma perda de alguém que a gente ama. Às vezes o sofrimento vai ser uma decepção, né, com alguém. Às vezes o nosso sofrimento vai ser uma decepção conosco mesmo, o não aceitar a nossa identidade, o não aceitar quem nós somos, a família em que nascemos e por isso vamos sofrer. Nós sempre sofreremos por algo. A grande questão é, se eu sofro, onde eu encontro alento? Para onde eu tenho que olhar na hora que eu estou sofrendo? Para onde eu tenho que olhar quando eu perco alguém que eu amo muito? Para onde eu tenho que olhar quando eu estou com questionamentos tão grandes, internos? Para onde eu tenho que olhar quando a luta vem? E aí nós vamos para a palavra de Deus e vamos ver que a gente tem que olhar para o autor e consumador da nossa fé. Nós vamos olhar para a cruz. E lá na cruz há perdão para o meu pecado. Lá na cruz há uma oportunidade. Lá na cruz é maravilhoso. Lá na cruz ele está no meio, do seu lado direito tem um ladrão, do outro lado tem um ladrão. E eles fazem a escolha de crerem nessa cruz, nesse Jesus da cruz. Os dois têm a oportunidade. Eu vou escolher a morte. A morte é o quê? A morte é distante de Deus e dos seus princípios. Porque às vezes a gente pensa só na morte carnal, né? Nós já estamos vivendo a eternidade. E a eternidade com Deus é diferente da eternidade sem Deus, né? E nós estamos vendo, às vezes a gente pensa que o demônio vai aparecer pra gente com aquela cara de capetão, com aqueles chifres, né? Mas os demônios estão espalhados aí. O demônio dá conta para pagar, né? No final do mês. Só que, preste atenção, você está ansioso, você está ansiosa com o que vai acontecer amanhã ou daqui a pouco. Mas tudo que você precisa, você tem. E o que é que você precisa? Fôlego, vida, Espírito de Deus aí dentro de você. Então não tem por que eu correr atrás de um grande amor. Não tem por que eu correr atrás da melhor casa, do melhor carro, da melhor faculdade, da melhor... Eu não estou dizendo que você não tenha que estudar e não tenha que se esforçar. O que eu estou dizendo é que quando você vai para a cruz e quando você vai para Jesus, as suas prioridades se alinham. Você vai sofrer por coisas que você tem que passar para o seu crescimento, mas não por coisas supérfluas, coisas que vão acabar, coisas que o ferrugem destrói, que a traça come. Então, em nome de Jesus, nesse domingo, vá para Jesus. Em nome de Jesus, nesse domingo, vá orar, vá falar com Ele. E oração, a gente tem aprendido aí que oração não é, oh, excelentíssimo Deus, todo-poderoso, inoxidável. Não, é um relacionamento. Ele é meu amigo. Ele quer me ouvir. Ele tem tempo para mim. E quando a oração passa a ser um peso, uma regra, esse relacionamento fica pesado e logo a gente desiste dele. Agora, quando eu tenho ele como Deus Todo-Poderoso, meu amigo, que está disponível para mim, não importa a hora, não importa o lugar e não importa a posição. É só falar, é só conversar com ele. Ele está disponível. Ele está disponível agora enquanto eu estou falando com você e de repente você fala, cansei de você, Arlete, shut up, take it easy. Para de falar que eu vou falar com alguém mais importante e não tem problema nenhum. Ele está disponível e ele vai te ouvir, ele vai te falar. Ele vai falar com você a qualquer hora da madrugada. Ai, Arlete, mas eu não sinto Deus. Aí você cai de novo naquele lance das emoções. Está sendo guiada pelas emoções, pelo que você sente, né? Mas o cristão, eu e você, não podemos ser guiados pelas emoções. Há um mês atrás, esse mês que passou, eu estava vivendo em luto, estava chorando por uma perda e eu poderia ficar mais um mês chorando ou eu poderia olhar para a cruz e falar, Senhor, já chorei o suficiente, já me entristeci o suficiente, me tira desse buraco aqui que é a morte, que é a tristeza e me leve para outro lugar, me leve para onde Tu estás. E onde Tu estás, ó Deus, não há choro mais, não há lágrimas mais. E quando eu digo esse choro, é choro de tristeza. Aonde Tu estás, Senhor, há êxtase. Aonde Tu estás, ó Deus, há a paz. Né? Há uma canção que eu vou pedir até para o pessoal da Criativa colocar para vocês, da Nicole Semullen.
É uma canção que ela diz, quando eu dobro o meu joelho, eu não sei o que acontece. Mas quando eu me levanto, eu estou transformada, eu estou... Às vezes a gente começa a bater papo com quem vai reafirmar os nossos questionamentos. Às vezes nós começamos a bater papo com quem não sabe do que está falando. Agora, que tal eu e você conversar com alguém que sabe do que está falando? Que sabe de todas as coisas? Esse é um convite para você nesse domingo, para você orar durante essa semana, para você falar com Ele durante essa semana e você olhar para a cruz. Você olhando para os evangelhos, você fazendo uma leitura cuidadosa dos evangelhos, você vai ver a clareza que Jesus tinha da sua missão. Jesus buscava fazer a vontade do Pai e obedecê-lo. Então, se eu estou decidida a fazer a vontade do Pai e de obedecê-lo, essa minha vontade carnal, essa minha luta carnal, na minha carne, se eu decido, eu crucifico ela. A grande questão é que a gente não quer crucificar. A grande questão é que a gente quer ficar brigando com Deus. Deus, mas por que, Deus? Por que, Deus, você não deixou eu me casar com o Joãozinho? E eu casei com o Antônio Carlos. Por que, Deus? Ah, Deus, por que eu não sou assim? Por que meu cabelo não é liso? Eu acho que esses questionamentos a gente não faz, né? Eu estou dando um exemplo, mas tem questionamentos muito profundos. Ah, Deus, por que eu não consigo passar uma mulher na minha frente e eu não olhar para o bumbum dela? Por que, Senhor? Né? Cada um tem a sua luta, cada um tem... Agora, quando eu decido obedecer ao Senhor, e Jesus faz isso, Jesus decide obedecer ao Senhor, e você vai ver na ênfase dos apóstolos, você vai ver o seguinte, nada nas mensagens pregadas e nos escritos dos apóstolos é tão enfatizada como o sacrifício de Jesus na cruz. Porque ninguém faria o sacrifício. Ninguém faria o sacrifício por aquele que nem sabia se vai me amar. Como eu vou dar a vida pelo aquele meu ser amado, se eu nem sei se ele vai me amar? Jesus fez isso. Agora a grande questão também é, Jesus já fez todos os sacrifícios. Aí eu falo, Jesus já fez todos os sacrifícios, então eu não preciso fazer sacrifício nenhum. Será? Será? Será que esse seu questionamento é verdadeiro? Se você for ir para as Escrituras, você vai ver Abraão se questionando, mas obedecendo, fazendo o sacrifício. Você vai ver os homens de Deus fazendo o sacrifício de permanecer em fé. Você vai ver José do Egito fugindo de uma mulher bonita e atraente, pelo que diz a história, para não pecar contra o seu Deus. Você vai ver Daniel sendo jogado na cova dos leões porque ele não queria se submeter à ordem do seu rei. Olha que coisa louca! Então, nós precisamos fazer sacrifício, sim. O sacrifício de não trair, o sacrifício de não mentir, o sacrifício de obedecer à palavra de Deus. Nós vivemos no momento da graça, mas num momento incrível de escolhas, em que nós temos a oportunidade de escolher obedecer a Deus ou não obedecer a Deus. Se você for ler a palavra, você vai identificar lá para os apóstolos que na cruz, como a gente vai ver lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 3, se cumprem os propósitos divinos. O que isso quer dizer? Que eles entendiam que os sofrimentos presentes eram uma maneira de compartilhar o cálice do Senhor. Forte isso, sim ou não? Os sofrimentos que eu passo agora. Porque tem para algumas pessoas, é um sofrimento não mentir. Ele já se acostumou tanto a mentir que aquilo é um sofrimento, ele falar a verdade. Eu não sei qual é o sofrimento que te aflige. Mas esse sofrimento fará, se você vencer, se você escolher obedecer ao Senhor, a você participar do cálice do Senhor. Isso é tão poderoso. É uma maneira, né? Você vai ver lá em 1 Pedro 4:12, é uma maneira de compartilhar do cálice do Senhor. E que era na cruz, Gálatas 6:14, na cruz estava a glória de Deus. Tremendo.
Tremendo isso. Na cruz estava a glória de Deus. Até mesmo o apóstolo João, nós vamos ver em sua majestosa visão do Apocalipse, o apóstolo João dizendo que só o Cordeiro era capaz de abrir o 7º selo. Só aquele que entregou a vida, só aquele que foi para a cruz, e foi ele. Assim mesmo, você vai ver que a ressurreição de Cristo não ganhou grande ênfase, mas a cruz de Cristo e seu sofrimento ganhou ênfase durante toda a história da Bíblia. Quando você olha para a Arca de Noé, o que você vê? Você vê Deus com o seu plano de resgatar uma família que era obediente a ele. Era Jesus ali tipificado na arca. É maravilhoso. Quando você vê a cruz, quando você olha para toda a Bíblia, você vai vendo. Quando você olha Abraão e Isaac, Abraão, quando ele vai oferecer Isaac, você vê o cordeiro de novo aparecendo. Jesus, a cruz, está em todo momento, em toda a história da palavra de Deus. Então, preste atenção. Esse sofrimento, essa ansiedade, essa loucura, essa coisa que estamos vivendo nesses tempos, tem um propósito. E eu quero dizer para você, é momento, já, agora, de você olhar para a cruz de Cristo. E de você orar, falar com Ele, e vou bater na tecla aqui. É tempo de oração. É tempo de eu falar com Deus, é tempo de eu me relacionar de forma intensa, de forma íntima, de forma que eu saiba quais são os próximos passos que eu devo dar como igreja e que eu devo dar como ser humana que faz parte de uma igreja e que tem várias pessoas ao meu redor que precisam de mim. Não é tempo de eu me questionar, de eu questionar as coisas de Deus, mas eu crer na sua palavra e obedecer a sua palavra. Não tem outro caminho, não tem outro jeito. É crer, obedecer, viver as verdades do Evangelho. E essas verdades do Evangelho não são verdades que eu digo que são verdades que estão contidas na palavra de Deus. Então não são regras, não são coisas impostas pela falsa religião, mas o que a palavra de Deus nos ensina. E nós temos aprendido durante toda essa nossa caminhada com Cristo. Eu amo a Deus acima de todas as coisas. Eu amo o próximo como a mim mesmo, e amar o próximo significa não julgar, significa não discriminar, significa amar. Eu amo. Quando eu amo, não importa. Não importa os defeitos, não importa os erros, não importa os acertos, é só amor. Jesus amou, olha só, uma igreja que ele nem sabia, que ele nem tinha garantias. Não é que ele nem sabia, mas que ele não tinha garantias de que o amaria de volta. Mesmo assim, ele se entregou. Mesmo assim, ele amou. Mesmo assim, ele deu a sua vida para que o mundo, todo aquele que nele cresce, tivesse a oportunidade de um dia ter um encontro real com Deus. Então, eu quero deixar essa palavra para vocês. A verdadeira igreja tem preservado no decorrer da sua história a fidelidade à genuína fé. Isso quer dizer que, mesmo em momentos difíceis, tanto do passado como do presente, lembra em 11 de setembro de 2001 o que aconteceu? Todo mundo olhou para as Torres Gêmeas, mas na realidade era para todo mundo olhar para a cruz. Agora, nesse momento, está todo mundo olhando para o vírus, está todo mundo falando do vírus, quando na realidade é para a gente olhar para a cruz. É para a gente falar da cruz. Há pessoas morrendo, há pessoas tentando tirar a sua vida nesse exato momento. E eu e você podemos fazer a diferença na vida dessas pessoas. Nós podemos compartilhar a vida de Deus, nós podemos falar de Jesus. Porque a verdadeira, a real história de Jesus, a nossa história, é um mendigo dizendo para o outro mendigo que encontrou o pão. Eu encontrei o pão vivo que desceu do céu, você encontrou o pão vivo que caiu do céu, que desceu do céu. E se você está me ouvindo e não encontrou ainda esse pão vivo, esse é o momento, esse é o dia de você conhecer, de você viver esse Jesus da cruz. Esse Jesus que morreu para que eu e você tivesse a oportunidade de ter um encontro real com Deus. Esse é o momento, esse é o dia, essa é a hora, é já.
Aceite Jesus como seu Senhor e Salvador. E para você que estava questionando a sua fé, aceite de novo esse Jesus. Ele quer você. Ele quer você. Ele morreu por você. Aceita de novo. Aceita quantas vezes for necessário. E todas as vezes que você cair, e todas as vezes que você questionar, e todas as vezes que você tiver medo, medo do futuro, a palavra de Deus diz que o verdadeiro amor, que o amor lança fora o medo. Então, se você está com medo do futuro, do passado, do presente, convida esse amor, convida Deus para a história. Porque na hora que esse amor vem, o medo se dissipa. Na hora que esse amor vem, medo de quê? Não tenho medo de nada. Não tenho medo de nada. Não tenho medo de nada. E quando esse amor está dentro de você e quando esse amor chega, só se transborda amor. Só se transborda amor. Então, a minha existência, a sua existência é que Deus seja visto em mim e em você. Tudo por Ele, para Ele, sempre. Que o amor de Deus, a doce paz e comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, não só hoje, não só agora e até daqui a pouco, mas para todo sempre. Amém e amém.